Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Que Ele seja eternamente louvado. Para mim é sempre uma alegria vir aqui, Alabri, essa casa que nos recebe, que nos hospeda, que nos foi aberta pela graça e pela providência de Deus, para a gente compartilhar nossos sonhos, nossas experiências, nossa busca de Deus e de sua graça, da sua presença entre nós. Hoje eu vou continuar aquelas reflexões que temos feito a respeito do tempo, da cura do tempo, de como podemos, mercê da misericórdia de Deus, encontrar um caminho para viver de modo mais saudável, mais sereno e mais pleno. Me impressiona ver como tudo na natureza respeita o seu tempo. Eu olho para os animais e vejo que os pássaros nascem com uma plumagem, mudam de plumagem, amadurecem e voam. Eu olho para as plantas e vejo como a flor dá lugar ao fruto, o fruto amadurece. Depois de maduro ele cai, se não for colhido, para que a semente encontre a terra e vire broto. Tudo na natureza sabe dos tempos, segue o tempo, respeita o tempo. O tempo é este lugar em que a vida acontece. Essa semana chegou aos meus ouvidos uma frase do Dalai Lama que eu não gostaria que vocês esquecessem. Antes eu gostaria que vocês aprendessem essa frase de grande sabedoria do líder tibetano. Disse o Dalai Lama: não sacrifique o presente por um passado que não tem futuro. Achei muito legal essa frase. Não sacrifique o presente por um passado que não tem futuro. Se as coisas aconteceram em sua vida e estas coisas se sedimentaram de tal modo que uma dor restou advinda destes acontecimentos, é preciso que nós saibamos o tempo de chorar, o tempo de sofrer, mas que saibamos também o tempo de parar de chorar e de parar de sofrer, de nos levantarmos e seguirmos adiante. Como é a mesma frase? Vamos repeti-la juntos. Não sacrifique o presente por um passado que não tem futuro. Esta frase poderia muito bem ser a síntese, o tema da mensagem de hoje à noite. Queria convidar você para lermos juntos um texto que se encontra lá no segundo livro de Samuel. Segundo livro de Samuel, no capítulo 12. E talvez você esteja com uma destas bíblias que são utilizadas aqui, e se este é o seu caso, o texto que eu lerei está na página 339. Página 339, Samuel, segunda carta, o segundo livro de Samuel, capítulo 12, começando pelo versículo 15, finalzinho do versículo 15. Início desta perícope, de fato, todas as evidências apontam para que Davi amou profundamente Batseba. O início do relacionamento deles foi tumultuado, dolorido e marcado pelo pecado. Mas este homem
amou tanto Batseba que fez do filho deles, Salomão, rei em seu lugar. A história que vamos ler agora é uma história de dor, mas é também uma história de superação da dor. Segundo livro de Samuel, capítulo 12, versículo 15, diz assim: E o Senhor feriu a criança que a mulher de Urias dera à luz a Davi, e a criança adoeceu gravemente. Buscou Davi a Deus pela criança, jejuou Davi e, vindo, passou a noite prostrado em terra. Então os anciãos da sua casa se chegaram a ele para o levantar da terra, porém ele não quis e não comeu com eles. Ao 7º dia morreu a criança, e temiam os servos de Davi informá-lo de que a criança era morta, porque diziam: Eis que, estando a criança ainda viva, lhe falávamos, porém não dava ouvidos à nossa voz. Como, pois, lhe diremos que a criança é morta? Porque mais se afligirá. Viu, porém, Davi que os seus servos cochichavam uns com os outros e entendeu que a criança era morta. Pelo que disse aos seus servos: É morta a criança? Eles responderam: Morreu. Então Davi se levantou da terra, lavou-se, ungiu-se, mudou de vestes, entrou na casa do Senhor e adorou. Depois veio para a sua casa e pediu pão. Puseram-no diante dele e ele comeu. Disseram-lhe seus servos: Que é isto que fizeste? Pela criança viva jejuaste e choraste, porém depois que ela morreu, te levantaste e comeste pão. Respondeu ele: Vivendo ainda a criança, jejuei e chorei, porque dizia: Quem sabe se o Senhor se compadecerá de mim e continuará viva a criança? Porém, agora que é morta, por que jejuaria eu? Poderei eu fazê-la voltar? Eu irei a ela, porém ela não voltará para mim. Então Davi veio a Betseba, consolou-a e se deitou com ela. Teve ela um filho, a quem Davi deu o nome de Salomão, e o Senhor o amou. Davi o entregou nas mãos do profeta Natã, e este lhe chamou Gedidias, por amor do Senhor. Vamos orar? Vem, Senhor, em tua graça e ilumina nossos corações e percepções, para que sejamos edificados pela tua palavra e transformados por ela, para que a partir dela encontremos caminho de vida, de paz, de superação, Senhor. Porque há muito em nós que precisa ser vencido, há processos que precisam ser concluídos, fases novas que precisam ser iniciadas, e há tantos de nós presos a passados sem futuro. Dá-nos a tua graça e que o teu coração, Senhor, se achegue aos nossos corações e se fundam numa só e plena experiência de amor. Em nome de teu Filho é que pedimos que seja assim. Amém. Amém. Esse texto sobre a morte da criança, do primeiro filho de Davi e Batseba, me veio à mente ao longo desta semana por causa dessa constatação que eu faço na minha própria vida e na vida de tantas pessoas com quem eu convivo. Diferentemente dos pássaros, diferentemente das plantas, diferentemente de tudo quanto Deus fez, o homem encontra uma grande dificuldade em experimentar as fases e as transformações, respeitar o fluxo do tempo. E nós nos angustiamos e sofremos por passados sem futuro
e futuros sem presente. Hoje conversávamos de manhã, eu, Karina, Ana e Isaac, amigos que estão hospedados lá em casa, e eu dizia para eles no café da manhã uma descoberta que eu fiz enquanto tomava banho, uma coisa dessas coisas que a gente vai pensando de manhã cedo. E aí Karina já disse a Isaac para Ana, não se aflijam não, é porque ele é assim mesmo, ele fica pensando e não para hora nenhuma. E eu cheguei já no café da manhã, animado, dizendo para eles que eu tinha feito uma descoberta no chuveiro. E o que era? Eu disse, é porque o futuro é uma invenção da escassez. Não existe futuro. O futuro é uma invenção da escassez ou do medo da escassez. Por isso que nós não conseguimos viver o presente. A gente não vive o presente e o futuro nos preocupa e a gente quer guardar mantimentos e guardar recursos para financiar o futuro, porque ou sofremos de escassez ou tememos a escassez. Num ambiente onde há abundância, só existe presente, não existe futuro. E aí eu dei um exemplo a eles do que eu estou dizendo. Quando o povo de Israel estava no deserto, o maná caía todos os dias, em quantidade suficiente para atender a fome de todos. Mas havia uma proibição e somente uma proibição. Ninguém poderia recolher maná para o dia seguinte. Se o fizesse, o maná recolhido apodreceria na tenda. Ora, sabendo que o maná cairia todo dia, vedada a possibilidade de guardar maná para o dia seguinte, Israel viveu durante anos e anos sem futuro, só com presente, confiando na graça de Deus diária, porque a única coisa que nos faz pensar acerca do futuro, sofrer acerca do futuro, questionar acerca do futuro, é o medo da dor, é o medo da carência, do desabrigo, da desproteção. Mas se nós soubéssemos que no futuro, tudo quanto nos é necessário, Deus proverá, que o maná cairá como caiu hoje, no dia de amanhã, não existiria futuro. Porque o futuro é uma invenção da nossa ansiedade, da nossa inquietação, do nosso medo de amanhã. E como diz a canção do Renato Russo, não existe futuro mesmo. Ele é uma possibilidade. Quando Jesus ensinou sobre os lírios do campo e as aves dos céus, ele queria nos ensinar a viver sem futuro, dizendo-nos, basta a cada dia o seu próprio mal. Não vos inquieteis com o dia de amanhã, porque o único papel, o único propósito, a única funcionalidade do amanhã é nos fazer sofrer. Porque toda a disposição de vida e de graça está agora ao nosso redor. Nós é que estamos desconectados da vida. Nós é que estamos desapercebidos. Nós é que dormimos para a vida, porque a vida é aquilo que passa por nós, enquanto choramos pelo passado ou tememos o futuro. É aquilo do que nós não nos apercebemos. É aquilo que desprezamos, é aquilo que ignoramos, enquanto as dores ancestrais, as dores passadas nos fazem chorar, gemer, e as preocupações futuras nos fazem arrebatar-nos deste lugar de delícias, de alegrias, de sofrimentos também, mas este lugar no qual estamos. O convite de Jesus é esse convite para um arraigamento, um ligamento, um estar aqui absoluto, pleno, livres de um passado que não tem futuro e de um futuro que não tem presente. Por isso me encanta a experiência de Davi. E, de modo muito presbiteriano, me encanta por 3 razões. A primeira razão pela qual eu fico encantado com esse texto, Sérgio, é que quando era hora de chorar, o cara chorou. Quando era hora de gemer, o cara gemeu.
Quando era a hora de jejuar, ele jejuou. Na hora de buscar a Deus, ele buscou. E buscou Carlos com uma franqueza que pastores e reis não podem se dar a esse luxo. Porque o que vocês esperam de mim é serenidade. O que vocês esperam de mim é equilíbrio. Seu-Si, por exemplo, me acompanha há uns 10 anos. E ao longo desses últimos 10 anos, ela jamais me viu gritando, jamais me viu chorando copiosamente, jamais me viu fora de mim mesmo. E você acha, Seu-Si, que eu jamais me exalto e grito e jamais me abato porque eu sou um homem sereno? Não, Seu-Si, é que eu represento bem este papel. Aprendi com pastores mais velhos do que eu, que representavam eles mesmos os seus papéis. E eu entrei na escola do teatro que o seminário forma e aprendi esse papel de ser homem sereno, de ser homem sempre sob controle das minhas emoções. Mas há pastores extraordinários que eu conheço, que são diferentes. Uma das histórias mais emocionantes que eu guardo comigo no meu ministério, já contei algumas vezes para vocês, aconteceu com o bispo Alexandre Ximenes. Um dia eu tive uma conversa com Ximenes e nós nos desentendemos. E algo não ficou claro e a coisa não ficou decidida e eu fui contundente na minha posição. Tudo bem, nada demais. Mas qual foi a minha surpresa quando eu encontro no dia seguinte Ximenes na igreja e ele estava triste. Mas como? Você está triste? Eu estou triste. E aquilo foi um choque para mim. Porque é claro que eu já tinha ficado triste algumas vezes na minha vida, muitas vezes na minha vida, mas eu sou um ator. E pastores sorriem. Pastores são serenos. Pastores falam mansamente. Pastores não deixam seu semblante descaído. E eu fiquei encantado com Ximenes. Porque pela primeira vez em mais de 20 anos de ministério, eu vi um pastor que estava triste, triste estando. Alguém que se dava o direito de ficar triste e de deixar que todos ao redor o vissem triste. Que não tinha se dado ao trabalho de, antes de sair de casa, retocar a maquiagem, colocar de modo seguro e competente a máscara sorridente em sua face e partir para a vida. E eu disse para Ximenes, olha, se eu pudesse não te ver triste, desdiria tudo que disse, desfaria como desfarei tudo que disse que faria. Só para ver você feliz de novo. Eu não suporto ver você triste. Nenhuma razão, nenhum assunto, nenhum mote, nenhum motivo justifica te ver triste. Mas Davi, como Ximenes, não estava matriculado nessa escola da disfarçatez, da dissimulação. Davi era um homem que quando estava triste, aí chorava. Mas ele chorava no chão. Você já viu um homem chorando no chão? E os amigos dele queriam levantá-lo, Sérgio. Os amigos, não, cara, senta aqui. Eu quero chorar aqui. E ficava no chão, prostrado. Colocaram mesa para ele e ele disse, eu não quero comer. Eu quero clamar a Deus, eu quero invocar ao Senhor. Eu quero buscar a Deus para que Ele tenha compaixão de meu filho e o socorra. Isso me impressiona profundamente. Deus livre vocês, Thomas e Daniel,
de ter que não serem vocês mesmos, de sorrir e de pular quando estiverem felizes e de chorar, de emudecer quando estiverem tristes. Essa é uma das vantagens de ser pastor em um colégio de pastores. Porque quantas vezes na minha vida eu tive que falar sem ter o que dizer. Eu não tenho nada para dizer, só que eu preciso falar. Eu falo de ofício, eu falo por profissão, mesmo quando não há nada o que dizer. Davi não era assim. E eu espero que mulheres e homens que estão conosco hoje à noite encontrem na graça de Deus a libertação daquilo que nós temos chamado, Eliane, há anos, da idolatria da opinião pública. Essa preocupação com o que vão dizer de mim, o que vão pensar de mim. Lasque-se esse conceito do que vão pensar de mim, o que vão dizer de mim. Eu quero ser eu mesmo, eu quero viver minhas dores e eu quero celebrar minhas alegrias. O esposo de Ana, Isaac, estava comigo no dia em que nós fomos aprovados na seleção do doutorado em Direito, lá da Faculdade de Direito do Recife. Nós estávamos juntos, era a terceira fase da seleção, aquelas 2 vagas. Eu e Isaac, nós éramos concorrentes. Muito embora fôssemos concorrentes, havia entre nós um amor, uma solidariedade, um carinho intenso. E um dos professores sai da sala secreta, onde julgavam e examinavam os candidatos, fixa no mural a lista dos aprovados. Isaac ficou em primeiro lugar, eu fiquei em segundo lugar. Eu fiquei tão contente. Nós fomos sair dali para um almoço de celebração e os professores e os alunos aprovados, todos íamos celebrar e almoçar juntos. Eu fui até lá caminhando 1 palmo acima do chão. Eu não pisava no chão, eu dançava. Eu estava contente, e eu queria dançar, e eu queria cantar, e eu queria festejar, porque, como eu disse a Solange uma vez, entrar no doutorado foi um milagre, terminá-lo será um presente. Entrar foi um milagre, terminá-lo será um presente de Deus. Por isso é que a banca vai ser no dia do meu aniversário. Dia 18 de fevereiro. Como é bom poder viver a vida, sermos verdadeiros, sem estarmos preocupados com corresponder a algum modelo, a algum tipo de estereótipo, podermos ser intensos naquilo que expressamos, de tal maneira que o nosso coração e o nosso rosto estejam conectados em verdade e tudo isso aconteça sob o olhar e testemunho de todos que nos cercam. Essa foi a experiência de Davi, essa é a lição primeira e exultante, soberana de Davi. Sim, meu amigo, eu louvo a Deus por isso. E Davi, prostrado no chão, chorando, sem se banhar, vestes de cinza, de saco de pano, tristeza, 7 dias intercedendo em favor do menino. E todos os seus amigos ficaram preocupados, porque no 7º dia o menino faleceu. E a lógica, Anderson, é a seguinte: se o menino doente, Davi não come, não se levanta, não se banha, com o menino morto, corre o risco de fazer uma besteira. Corre o risco de, em desespero, lançar-se contra a sua própria espada, tirar a vida, e ficaram todos discutindo de que modo iriam contar a ele a notícia.
ele já imaginou aquela cena, olhando, o cara prostrado, lágrima para tudo que é lado, pranto. E aí Davi, que não era bobo nem nada, olhando o comportamento dos seus colegas, dos servos de sua casa, intuiu, concluiu, percebeu que o menino havia morrido. Então se dirige aos seus amigos e pergunta: morreu o menino? Era difícil esconder. Eles disseram: morreu. Eu já imagino, viu, a cena. Eles disseram, Marcão, morreu, e foram para perto, já para intensificar as suas consolações, já para afastar dele qualquer possibilidade de fazer uma loucura. Morreu, e chegaram perto. Aí Davi se levanta, toma um banho, bota perfume. Está aí no texto, ele se ungiu, bota perfume, vai na casa de Deus, adora a Deus, glorifica o nome do Senhor, come, de tal maneira que todos ficaram estupefatos, impressionados, e perguntam a Davi, não tem nenhum constrangimento, dizem, não estamos entendendo nada. Porque enquanto a criança estava doente, tu não comias, não conversavas com ninguém, era choro, era pranto. E agora que o menino morreu, tu te levantas. Agora que o menino morreu, tu te pões de pé, tu queres comer, tu toma banho, tu põe perfume, tu te endireita. Que conversa é essa? Estás louco? E aí Davi diz uma coisa que parece de uma lógica absurda, mas que poucos de nós seríamos capazes de alcançar. Sim, é isso mesmo. Enquanto o menino estava doente, eu jejuei, eu chorei, eu clamei, para ver se o Senhor se apiedava e tinha compaixão de mim, e por amor de mim salvava o menino. Mas agora que o menino morreu, o que é que eu posso fazer? Eu posso trazê-lo de volta? Não posso. E depois ele diz uma coisa muito, muito, muito bonita. Ele diz assim: eu irei ter com ele, mas ele não virá ter comigo. Por isso, é preciso que nos levantemos. E aí vem essa segunda lição que eu aprendo com Davi. Que chega um tempo que é tempo de se levantar e viver. Que ninguém pode passar a vida toda chorando por aquilo que não pode mudar. Mas é assim. E qual de nós não conhece ou não viveu esses momentos em que o luto não termina nunca? O pranto não termina nunca. A dor parece que ecoa para o resto da vida. A morte deve ser encarada com esse respeito, essa reverência. Mas a morte do filho de Davi não é a morte de Davi. A morte do filho de Davi não é a morte da sua vida, dos seus sonhos, das suas possibilidades. E ele vai até Batseba, consola Batseba, se deita com Batseba, ela engravida e dá à luz a um homem chamado Salomão, a quem Deus quer bem, o amado do Senhor. É isso que a gente precisa aprender. Agora, Silvinho, é fácil se levantar? Não é não. E não é fácil se levantar por dois motivos. Não é fácil se levantar porque há uma tendência natural em nós de sentirmos pena de nós mesmos. De sentirmos pena de nossa tragédia. Karina inventou uma palavra e já entrou no vocabulário lá de casa. Quando a gente está discutindo sobre a banca, Ana,
como é que pode ser a banca e tal. Aí eu disse, bom, muita coisa pode acontecer. Por exemplo, tudo pode dar errado, eles podem entender que o trabalho não está adequado para as exigências acadêmicas do programa e a minha tese ser reprovada. E aí Karina disse, Martorelli, não casteliza, Martorelli, não casteliza. Castelizar é essa palavra que Karina inventou, que significa construir um castelo com nada. E você vai, assim, os seus medos vão ampliando, e pode ser, e eu não sei como será que eu consigo? Sabe, do mesmo jeito que a gente casteliza e constrói um castelo de coisa alguma, dizendo, como é que será? A gente faz com pena da gente mesmo, e vai dizer, que coisa, eu sou mesmo um infeliz, eu sou mesmo, vida, você lembra desse, Patrícia, hein? Vida, azar. Como é que era o nome do Lip? Vida, azar. E o cara vai com pena de si mesmo. E essas pessoas assim, que sentem muita pena de si mesmo, elas não querem sentir pena sozinhas. Elas querem que as outras pessoas sintam pena delas também. Aí o cara fica prostrado, chora, não pode mudar nada, mas continua ali, com pena de si e provocando pena nos outros. E aí eles ficam revoltados com quem não sente pena deles. Pessoas insensíveis, pessoas que não têm o temor do Senhor nos seus corações. Por que passando eu pelo que eu estou passando? Meu filho, o que é que você está passando? Olha essa, Pedro. Você não está passando. Aquilo que você diz que está passando, já passou. Você é que não notou. Eita lasqueira. Mas você não está vendo pelo que eu estou passando. Mas pelo que é que você está passando? Meu filho. Teu filho já morreu, cara. Você está passando pelo quê? Não, mas meu filho morreu, cara. Ele foi para Deus. Você vai para lá, mas ele não vem para cá não. Para de chorar, te levanta. E Davi não disse isso. Davi fez isso. Só que as pessoas não percebem que aquilo que elas dizem estarem passando, já passou. E agora era o momento de se porem de pé. E de enfrentar a vida. Mas a gente não faz isso em primeiro lugar por isso. Por essa autopiedade. Por essa compaixão que temos, essa vontade que todos nos percebam como os seres sofridos, como os seres cuja vida é tão difícil, Agora, a segunda razão pela qual é tão difícil se levantar é porque para muitos, e pode acontecer com qualquer um de nós, o dessabor de agora tira qualquer cor do amanhã. O dissabor do agora. Aquele momento de perder o filho, de ver as esperanças naufragarem, morrerem, descolorem o amanhã. A pessoa está sofrendo tanto que olha para frente, sabe? Djalma. O cara olha para frente e que outra alegria pode me vir depois de uma dor como esta? Essa é a pergunta, e por isso que as pessoas ficam no chão. Eu tive uma experiência, não é? Quando minha filha faleceu, ela que tinha 3 meses de vida, e ela faleceu por um problema congênito, e eu juraria, Durval, eu garantiria e daria a minha palavra de honra a qualquer pessoa que me perguntasse, naquele instante, que eu nunca mais sorriria na minha vida. Eu estava convencido disso. Aquela dor da morte da menina era tão grande e tão presente na minha vida que eu disse a mim mesmo e juraria a quem quer que me perguntasse: esses lábios nunca mais vão sorrir.
Eu não conseguia conceber àquele momento e àquela altura um motivo ou uma circunstância cuja luz fosse mais intensa do que a negridão, a escuridão daquela dor. Então era assim que eu via, porque a experiência daquele instante descoloriu o meu futuro. Mas o que Davi percebeu, e que a minha experiência posterior também me demonstrou, é que Deus pinta de novo, colore de novo a vida, desde que nos levantemos e nos ponhamos em marcha. Sim, novas cores, novas pessoas, novas experiências. Quando a minha outra filha nasceu, eu, que dei o nome a todos, lhe chamei de Tainá. Uma palavra em Guarani que significa a estrela que brilha depois que a noite é alta. Quando a noite está mais escura, é então que essa estrela nasce. Pois foi assim. Foi assim que Tainá nasceu, trazendo luz, trazendo cor, trazendo alegria. E eu, que disse que nunca mais sorriria, sorri ao recebê-la. Eu me lembro de ter saído do hospital com Tainá e ter levado para Painho vê-la. Painho estava em casa, já bem doente, mas em casa, bem. E eu disse: olha, Painho, trouxe minha filha para o senhor ver e abençoar. Ele: deixa eu pegar a menina. Pegou a menina e disse: o nome dela é Tainá. E Painho, mesmo sem saber, mas talvez conhecendo de algum modo, disse para ela: é minha indiazinha, é minha indiazinha. E beijou a menina. Faleceu pouco tempo depois, mas viu Tainá e viu minha alegria. Meus irmãos, pode ser que a experiência que agora você esteja vivendo seja tal que você suponha que o seu poder de abatimento lhe garanta que todas as cores se foram e a vida será de um cinza tenebroso por todos os dias da existência. Mas eu lhe digo que se você se puser de pé, se você se levantar, se você se erguer, você verá a mão graciosa e bondosa de Deus recolorindo sua vida. Você verá o poder de Deus se manifestando e você verá seus pés dançarem de novo, sorrirem de novo. Você verá o poder e o amor misericordioso de Deus te sustentando. Mas chegou o tempo de se levantar e viver. Não dá para passar toda a história prostrado. Mas, em último lugar, nesse compartilhar sobre o tempo. Como vocês sabem, Salomão foi um rei que sucedeu Davi no trono de Israel. E durante o reinado de Salomão, Israel alcançou o apogeu de toda a sua história. Depois da morte de Salomão, o trono de Israel entrou em decadência. Mas durante o período do reinado de Salomão, Israel foi maior e mais forte do que no reinado de Saul, do que no reinado de Davi. Sim, a glória de Israel estava dentro de Davi. Do Davi que se levantou, amou Batseba e ela deu a luz a Salomão. O mesmo Davi, Sérgio, prostrado,
sem saber, carregava em si a semente da glória de Israel. Eu gosto da palavra semente. E vocês fazem ideia de como é que se diz semente em grego? Sabem como é semente em grego? Semente em grego. Semente em grego é spermatikon. Em latim é sêmen. A semente da glória de Israel estava dentro de Davi. Davi prostrado. Ele se levantou. Conheceu novamente a Batseba. E ela deu à luz um filho. Não era vontade de Deus que o sucessor de Davi, que se assentasse no trono de Israel, fosse aquele primeiro filho que nasceu e que foi concebido do modo como foi concebido, em farsa, mentira e traição. Deus colheu a criança, levou-a para si. Davi um dia reencontrou seu filho, como ele disse que reencontraria. Sim, ele não virá a mim, eu é que irei a ele. Mas a semente da glória de Israel estava dentro de Davi. A semente do melhor tempo da nossa vida está dentro de nós, mesmo quando nós estamos prostrados. Deus só espera que nos levantemos, mesmo sem ver cores para o futuro, crendo que Ele colorirá o nosso futuro no tempo próprio, aberto para a vida, para semear vida no ventre da esperança. Vamos ficar de pé? Um infarto. Como é o nome do adulto? Alisson. Uhum. Tiane, e é assim mesmo, sabe? Uma dor que invade, que você imagina que nunca mais vai sorrir, que nunca mais vai viver, e depois disso você não encontra cor mais em nada para depois desse instante. E a tendência, e é por isso que nós, se quisermos ser igreja, se quisermos ser igreja, seremos agentes de consolação, agentes de esperança, dizendo às pessoas que a semente da glória está dentro de nós, a ser semeada no ventre da esperança, e que é preciso que nós nos ergamos, e nós mesmos também, não nos deixando prostrar e abater, mas movidos pelo Espírito, vencendo a autopiedade e vencendo a desesperança que dá luz ao desespero, né? Vamos orar, manos. Vamos orar por Alisson, foi a família dele. Quem dera a mãe dele soubesse que ele não voltará.
mas ela o encontrará. Puxa vida. Vamos pedir que Deus tenha compaixão dela. E vamos orar por ela. Será que a gente podia fazer isso de mãos dadas e orar juntos agora? Bem-amado, todo amoroso Senhor, derrama tua graça sobre nós, Senhor. Ilumina a vida dos familiares de Alisson. A ele, que como filho de Davi, foram recolhidos por ti. Tem compaixão de todos nós, Senhor, que estamos enlutados há tempo e há tanto tempo, sem saber que o passado já passou e que é preciso que nos levantemos agora e enfrentemos a vida, não sob o signo da morte, mas sob o signo de tua luz e presença em nossas vidas. Que nossas palavras de amor e solidariedade sejam conduzidas pelo teu Espírito até aquela família. E que o teu Espírito, Senhor, que é chamado de o Consolador pelo teu Filho Jesus, seja aspergido sobre todos os que padecem ali. Há aqui, Senhor, quem chora, quem sofre e quem padece também. E que haja no nosso meio compaixão, compreensão, amizade, solidariedade, estas coisas sem as quais não somos igreja. Sê, Senhor, servido de nós, em nome e para o louvor da tua glória. Amém. Podem se assentar.